Oi! Ai, que bom! Tudo Gente, deu tudo bom? rápido, certo? Que Viu? bom! Tô no 4G, porque a minha net não tá funcionando. Sério? Eu tô Sério. só de fone porque eu tô subindo as lives, é bom até o pessoal saber, quem não puder, né? Quem quiser assistir depois, não puder ficar até o final, eu tô botando no YouTube e aí a minha voz tem ficado baixa. Ah, entendi. Então, aí eu tô usando fone porque me incomoda. Eu acho ruim usar. Auditivo não gosta. É verdade. Como eu não sou auditiva, então tá bom. Gente, essa é a Fábia Monteiro e hoje a gente vai falar sobre inteligência emocional, né? Que tá mais um assunto mais do que importante para É. esta época. Oxa. Vamos dar um tempinho aí para o pessoal entrar mais um pouquinho. E hoje é o meu 23º dia. Quanto Eu que tô é para acompanhando ti? por você. Eu não tenho noção de dia. Eu tô acompanhando os dias por você. Então, porque eu Eu acho que tu sei que foi na começou semana do meu depois. aniversário. É, tipo, meu aniversário foi numa quinta, a quarentena foi divulgada na terça. Tipo, na segunda. Aí a minha ajudante veio segunda, terça, ela já não veio mais. Então a minha conta, assim, é da terça da semana do dia 19 de março, que eu não sei nem que dia que foi. Mas aí é Então, eu 19 de... parei, eu parei, na verdade, na sexta e fiquei no final de semana, só que na segunda eu ainda saí para pegar um remédio e aí depois eu não saí mais. Mas tu ainda saiu, porque eu lembro. Bom, tu tá saindo É, de vez em quando, né, para ir eu vou no eu sou a super. única que saio em casa. Eu que vou no mercado, compro o que tem que comprar e faço operação de guerra da volta, de tirar sapato, tirar roupa, lavar tudo, passar álcool para guardar. Então, É, que isso que é o as inferno, as né? velhinhas estão aqui em casa, mãe e sogra, então, grupo de risco. A gente não tá podendo dar mole, não. É, eu sou o grupo de risco da minha casa. Então vamos lá, vamos começar, Vamos. porque senão a gente não rende o negócio. Senão não rende. Oi para todo mundo. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho. A Fábio, a gente se conheceu no curso de PNL, né? E nós ficamos assim, quase irmãs gêmeas, Gêmeas. né? Quase gêmeas. E eu assisti, a Fábia está fazendo todos os dias também live lá no perfil dela. Então, quem tiver interesse no assunto de autoconhecimento, né, de liderança e tudo, ela está fazendo lives maravilhosas sempre que horas? 19. 19 e 19. Tá. E hoje tem, né? Hoje tem 19 e 19. Legal. Hoje vai ser o quê? Hoje eu vou fazer a roda da vida com todo mundo que estiver lá. É um dos instrumentos Nossa. mais profundos que a gente usa no processo de coaching para Então, identificar várias coisas. Vou fazer então lá é com a sair galera que estiver daqui lá. e correr para lá. Sair Isso daqui e aí. correr para lá. Então, Fábia, queria que tu te apresentasse um pouquinho, né, o teu trabalho, quem você é, né? Por que você está aqui falando de inteligência emocional, né? Para dizer, porque eu não sei todas as tuas, como é que fala, todas as tuas formações, mas conta Tá. aí pra gente. Então, eu trabalhei 25 anos no mundo corporativo, né? Sendo que nos últimos 15 anos em posição de liderança. Eu era executiva numa empresa. E aí, só que eu sempre amei muito esse tema de autoconhecimento e gestão de pessoas. Tanto que quando eu fiz o mestrado, né, eu sou mestre em administração, o meu tema foi gestão estratégica de pessoas. E aí eu comecei a dar aula, né, a dar palestras, e aí eu fui me interessando mais Peraí, e fui... peraí que eu acho que deu uma... Travou? Não. Ou foi? Agora voltou, agora Ah, voltou. tá. E aí eu fui me interessando pelo tema e fui buscando várias capacitações aí para ir aprimorando. Então, sou coaching, sou mentora de líderes. No final do ano passado fiz a capacitação em analista comportamental DISC. Em janeiro fizemos juntas o PNL. Algumas coisas que eu ia fazer primeiro semestre, né, por motivos óbvios, Sim. não acontecerão mais, foram todas jogadas para o segundo semestre. E aí fiz transição de carreira e agora me dedico a isso especificamente. Mentoria, coaching, as minhas aulas dos meus alunos queridos. E inteligência emocional é um dos temas que eu trabalho na mentoria e no coaching e com os alunos nas aulas também. Então vamos lá, e o que é essa tal O que inteligência que é? emocional? O que é e para que Para serve? que agora está servindo para a gente não surtar, É, né? Na é. verdade, ela está servindo para que a gente busque manter um certo equilíbrio. Porque aconteceu? Todos nós tivemos rotinas interrompidas, vidas modificadas, não só nós, mas
quem tem família, que vive junto, ou mesmo quem, né, a Denise, que mora sozinha, mas tinha uma rotina super agitada no dia dela, então a gente teve que parar tudo e repensar a nossa vida. E para que serve a inteligência emocional? É para não deixar a gente ficar escorregando muito para os lados, que eu fui brincando surtar, e é para não surtar mesmo, né? Porque ela que mantém a gente no centro, ela que mantém a gente raciocinando. Então, assim, ela serve para quê? Primeiro, eu começo, né? O que a gente tem feito muito aí? Primeiro, autoconhecimento. Porque a sua autoconsciência de tudo que você está sentindo, você tem que entender o que você sente. Eu sinto raiva, eu estou estressada, eu estou ansiosa, eu estou feliz de estar em casa. Como eu estou vivendo isso, né? É o primeiro grande passo para você se entender. Porque se você não entende como você está se sentindo, vai ser impossível conviver com um monte de gente dentro da sua casa, ou até mesmo com você mesma sozinha, se você não tiver essa autoconsciência, né? É o primeiro passo aí para isso. E me diz uma coisa, você tem atendido muita gente agora que está em surto por conta da quarentena. Como é que tu está vendo aí as pessoas reagindo? Toda vez que eu faço uma live, que todas as lives que eu tenho feito estão ligadas ao autoconhecimento de uma certa forma, né? Eu acabo recebendo um direct, não estou conseguindo, não sei o que eu faço. A pessoa que já tinha, tipo, não sei meu propósito. Aí você entra meio em looping porque você fica em casa e com muito tempo útil. E aí você começa, a cabeça trabalha. Tem umas pessoas que trabalham a cabeça de forma positiva, mas tem umas pessoas que não têm tanto ferramental, que isso está sendo um pouco complicado. Então, o que eu procuro é ensinar algumas técnicas, né? Tipo a que eu passei lá da inteligência emocional para ajudar de longe, né? Como a gente pode fazer. Outro dia eu fui dar uma devolutiva de disque também. Aí, já aproveitando, a pessoa me perguntou mais outras coisas que nem eram muito da devolutiva, mas eu aproveitei para ajudar, porque eu entendo que isso é um momento de desequilíbrio para todos nós. A gente está buscando achar qual é o nosso novo equilíbrio, né? Que, na verdade, eu acho que não vai ser igual. E aí entra o segundo pilar da inteligência emocional, que são 4 pilares, né? Eu já falei, o primeiro do autoconhecimento, da gente entender e dar nome e aceitar os nossos sentimentos. É a aceitação. Eu fico com raiva por causa disso. Então, já sei que isso me dá raiva, um exemplo. E aí a autogestão, o que eu faço com isso agora? Como que eu lido com tudo isso que eu estou sentindo dentro de mim? Eu amo liberdade. Gosto de estar na rua, né? Minha rotina também é super elétrica. De repente eu não posso mais fazer uma unha. Eu não posso mais comprar pão fresco na padaria. São coisas muito pequenas que nós tínhamos e que de repente a gente parou e a gente não tem mais. Aí o que eu faço? Um exercício eu me aceito, eu sei que fico ansiosa e angustiada, mas como eu lido com isso? Porque eu não posso controlar. Então eu tenho que trabalhar com o que eu posso controlar. Eu posso controlar o que eu sinto, né? Os gatilhos que vêm na minha cabeça. Como eu lido com isso? Então eu me conheço, Fábia. Eu já sei exatamente os gatilhos que me despertam. Então quando começa a vir a ansiedade, aí a gente usa a técnica de PNL de respiração. Denise usa muito bem meditação, que eu acho que até o final da quarentena eu vou estar nesse processo que a Denise aí de meditação, eu juro, eu tô tentando. Olha, isso aí é uma coisa assim que eu vou falar para vocês, é como se eu tivesse descoberto a pólvora, tá? Eu tenho a cabeça mais louca do mundo, pensando 35 mil coisas ao mesmo tempo, eu sou agitada, inquieta e tudo, e eu consigo. Se eu consigo, todo mundo consegue. É isso que eu tenho para dizer. E a meditação, ela não vai ser perfeita sempre, não vai ser perfeita no começo, né? Não vai. Não pensa que tu vai, agora estou em quarentena, estou muito estressado, vou meditar e vou ficar super bem. Não, é um processo. Eu estou fazendo desde o ano passado, eu estou em 150 dias, eu acho. Tá. E tem dias que não rola, né? Mas é o que eu falo sempre, a respiração por si só, você lembrar de respirar conscientemente, eu já acho que é uma coisa que ajuda muito. E antes de tu continuar com os outros pilares, uma coisa que trazendo agora para as viagens, né? O viajar sozinha, ele te traz... Eu sou uma viajante solo. Então, tu sabe disso, ele te traz esse ferramental do autoconhecimento quase que automaticamente, quando a gente vai sozinha. Mesmo que você decida viajar sozinha pelos motivos mais comuns que acontecem hoje em dia, que hoje em dia, a gente não é mais como antigamente que, sei lá, quando eu era mais jovem era mais fácil de viajar com os amigos, né? Hoje em dia, as pessoas não podem,
não têm a mesma data, o mesmo período de férias, não querem ir para o mesmo lugar, são muito diferentes, às vezes não têm o mesmo dinheiro. Então, enfim, já começa por essas questões. Então, tem pessoas que começam a viajar sozinha por conta dessas coisas. E a segunda razão é porque realmente querem. Querem viajar de qualquer maneira, querem conhecer aquele destino. Não necessariamente elas usam o viajar sozinha como uma ferramenta de autoconhecimento, mas de qualquer maneira. Querendo ou não, é muito. Mesmo que você não esteja com este objetivo, né? Você vai viajar sozinha, mas você vai chegar lá no destino X e você vai se enfiar num hostel porque você quer sair com uma galera, ou você vai fazer uma tour com um monte de gente e vai fazer amizade. Mesmo assim, você começa, aí esses dias eu postei, a lidar com seus diabinhos e com seus anjinhos. É isso aí, desse não, jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. E a segunda coisa, quando você fala da autogestão, de novo, a viagem também te dá isso. Porque o que acontece? Não tem como colocar a culpa em outra pessoa quando a gente está sozinha. Então, assim, o hotel é ruim, problema culpa sua. Tá? Foi você que escolheu. Que escolheu. Ninguém te obrigou a estar ali. É isso. E essa questão que tu falou do também controlar, né? Só aquilo que a gente tem, controle. Que a gente pode, né? É isso aí. Olha, temos uma presença ilustre. Pri Leitor entrou aqui. Nossa! A Pri, cara, Pri maravilhosa. A Pri e a Natália estão fazendo um grupo de leitura. Eu vou falar de novo, eu falo em todas as lives. Procurem a Pri Leitora e o Paris de Histórias. Nós estamos lendo agora Simone de Beauvoir. E, nossa, é um grupo maravilhoso. Eu só estou aprendendo livros e livros e mais livros maravilhosos. Muito bom. Mas voltando a isso, então quando a gente está sozinha, a gente também tem que fazer essa autogestão, né? E isso traz uma coisa que é muito legal também. Primeiro, traz os teus erros e você lidar com os erros, as tuas más escolhas. E tudo bem. E também as boas escolhas, né? As com maravilhosas. Certeza. As maravilhosas. Que dá tudo certo e que dá esse empoderamento pra gente, né? Tipo assim, consigo fazer, né? Consigo administrar tudo isso. Então, trazendo aí esses dois pilares aí para a viagem. Não, isso é muito engraçado, porque a minha primeira experiência de viajante solo foi em 2008, eu fui passar a Páscoa em Buenos Aires. Eu nem conhecia meu marido, não era casado. E aí minha família ficou em pânico. Minha mãe me ligava, eu estava no aeroporto, tem certeza que você vai mesmo? Você vai sozinha? E eu nunca tinha ido sozinha nem na esquina. E aí já foi uma experiência muito incrível. E aí depois eu casei com o Gabriel, só que o Gabriel ele não gosta muito de viagem ao exterior, porque ele não se sente confortável muito tempo no avião. Só que ele é um cara tão fantástico que ele fala, vai lá, faz as suas viagens, arruma companhia, vai sozinho, então ele me dá muito apoio. E eu tenho uma amiga que é minha amiga de viagem, que a gente é muito igual, porque isso para mim é importante. Mas eu, ano passado, fiz uma viagem grande sozinha. Eu fiquei 18 dias nos Estados Unidos, em Nova York, em Boston, e foi maravilhoso. Eu acho que foi a primeira vez, desde que eu nasci, que eu tive 18 dias para mim. De parar, eu fiz minha programação, mas porque eu parava quando eu queria, de pensar comigo mesmo, de resolver coisas e de repensar, e de mudar os planos, e de querer só ficar sentada um dia no Central Park, comendo cachorro quente sentada lá na grama. E aí eu acho que isso tem muito de inteligência emocional, porque quanto mais você se conhece e sabe fazer a gestão dos seus sentimentos, você tem autoconfiança, uma autoestima mais alta, que tá ok. Você não precisa de ninguém para você fazer suas coisas, se você não tiver ninguém. Se você tiver alguém, ótimo. Alguém que você goste de compartilhar, ok. Me diz uma coisa, voltando nessa questão, que tem muita gente que não viaja ou que tem esse medo de viajar sozinha. Só que é aquele medo, eu pergunto assim, mas medo do que exatamente, né? Porque aí quando a gente coloca esse medo num tamanhinho menor, ou a gente diz, olha, eu tenho medo de ficar doente. Então, o que você pode fazer com isso? Eu posso contratar um seguro viagem, eu posso ficar sei lá, eu posso levar um telefone de alguma pessoa que possa me socorrer, eu posso tomar algumas atitudes que vão me deixar um pouco mais confiante neste medo. Eu faço isso. Que você não controla, concorda? Não controla. Assim, a gente tem que fazer o que a gente controla minimamente. Não dá para ficar achando que tudo vai acontecer.
Exatamente, porque aí são os monstrinhos lá. Mas, por exemplo, eu tenho medo de ficar doente. Então, beleza, vai ao médico antes de viajar, se tu vai fazer uma viagem mais longa. Leva os remédios que você toma naturalmente. Exatamente. Então, você toma algumas atitudes e, diminui esse medo e aí você consegue administrar aí. Mas tem gente que tem muito medo, que eu percebo, que tem muito medo de estar na sua própria companhia. E aí, eu acho que é a questão que chega, então, aí a inteligência emocional para a gente alinhavar isso de novo. Como, então, não sei se tu quer continuar com os outros pilares ainda, ou se eu respondo essa tua. Como lidar com isso, né? Como acabar com isso? Não é como lidar com isso, é como é que a gente depois pega e começa a trabalhar isso. Porque no momento em que você trabalha a tua inteligência emocional, talvez isso destrave você de vez para... Sim. Eu vou responder isso logo, porque isso tem mais a ver com os 2 primeiros pilares, que é a autoconsciência e a autogestão. Isso aí é uma total falta de conhecimento de si. Não falo isso nem com um lado ruim, não. É porque você não conhece, então você tem medo do que você vai achar. Quando você não para muito para olhar para você, mas isso é por diversos motivos. Porque você está cuidando da família, está cuidando do trabalho, está cuidando de outras coisas, e você nunca parou com você. Eu não me autoconheço há muito tempo, não. Eu posso falar que eu me autoconheço com profundidade há uns 5 anos. Porque foi quando eu parei para começar a estudar mais profundamente, olhar para mim, olhar meus defeitos. Eu posso te dizer todos os meus defeitos. Todos. Como eu sei também dizer todas as minhas qualidades, que a gente tem que ter os 2 olares. A gente tem que reconhecer no que a gente é bom e tem que reconhecer o que a gente tem a melhorar, porque os 2 fazem parte da gente, luz e sombra. Sim. Então a gente precisa aprender a lidar com isso. Então, quando a pessoa tem medo, não vou viajar sozinha, e esse medo interno, que ela não fala isso para ninguém, ela só pensa. E aí esse medo interno, mas como que eu vou conviver comigo? Provavelmente o autoconhecimento dela não é profundo, ela tem muito medo do que pode sair dali. Se eu não tiver ninguém para conversar, eu vou me aguentar. Quando eu fui viajar agora, a última vez que eu fui passar na alfândega, quando eu cheguei lá em Nova York, foi o primeiro lugar, que a policial foi falar comigo, mas você tá vindo por quê? Eu falei, não, eu vou passar de Nova York e vou para Boston. Você não veio com ninguém? Aí eu falei, não, ela... Nossa, mas você não fica cansada de ficar sozinha com você esse tempo todo, não? Ela me perguntou. Então, muito provavelmente é uma coisa que ela sente. Porque, normalmente, o que incomoda a gente no outro é o que a gente está sentindo dentro da gente. Mas muitas mulheres sentem isso. E aí tem 2 questões. Tem algumas que realmente não gostam de viajar e tá tudo bem, né? Não gostam. A Pri tá dizendo que superou esse medo o mês passado. Ah, legal. Porque, às vezes, tem essa coisa. A gente cria algumas coisas na nossa cabeça... né? A gente imagina coisas que depois que a gente vê que não é nada daquilo. É isso aí. Isso é normal, né? Então, por isso que a gente brinca e fala, vai com medo mesmo. Até porque isso o medo faz parte do ser humano, a gente não vai perder nunca. E é importante ter, porque ele que protege a gente. Até um determinado ponto, ele que nos protege, né? Exatamente. Então, aliás, tem um livro maravilhoso, Prito, que gosta de livros, né? Eu esqueci o nome do autor, mas chama As Virtudes do Medo. Chama The Gift of Fear. Ele não tem em português. E o cara fez um estudo também do medo como um alerta para questões bem pesadas. Como se o nosso corpo sempre avisasse, não só naquela coisa da luta ou fuga, mas ele fala como a gente escutar mais esse nosso medo também. Mas a questão é essa da gente, das pessoas que eu falo, elas têm medo de não ter com quem compartilhar, né? Então é aquele costume que a gente tem de compartilhar exatamente tudo que a gente está vivendo. A gente tem que compartilhar com alguém, porque senão como se perdesse o sentido. Não dá sentido, isso. Né? E tem a questão do não saber como vai ser ficar consigo mesma tanto tempo. Né? É verdade. Então, isso é uma questão que o autoconhecimento te traz. Traz, muito. E aí, quanto mais você... Só indo, né? Então, eu falo por experiência própria, porque eu sempre, Denise me conhece, eu sou muito coerente, assim. Então, eu falo por experiência própria. E é muito isso que a Denise fala. Me conheceu, eu já me conhecia, né? E eu já sou muito digital, então eu já converso muito comigo mesma. Então, foi ótimo. Eu tive altos papos comigo mesma lá na... Oi, Tati Pego. Eu tive altos papos comigo mesma e a gente, é óbvio que o meu lado racional fala muito, então é muito isso que a Denise falou. Eu ia sozinha,
né? É para um lugar que é tranquilo, mas é um lugar que não é minha casa. Então, a gente toma alguns cuidados. Meu marido tinha toda a minha programação, ele sabia em que hotéis eu ia estar, em que lugares eu ia estar, ele ficou com uma cópia da minha programação, o telefone dos meus hotéis, eu ando com o telefone do consulado ou da embaixada, dependendo de como for o caso. Eu tomo certos cuidados, mas isso a gente faz para quem viaja sozinha, principalmente, porque a gente pensa nas possibilidades. Mas eu não deixei de curtir nada. Mudei vários planos no meio do caminho. Quando eu acordava de manhã, eu ia fazer alguma coisa. Eu me conhecia, hoje eu não estou boa para isso. Vamos fazer outra coisa? E isso o autoconhecimento te traz. E quando você viaja sozinha, é ótimo. Você não tem que dar satisfação nem perguntar nada para ninguém. Você simplesmente faz o que você se falo sente que melhor. É quando tu realmente vai entender o que tu gosta de fazer. Porque assim, ó, não tem nada de errado em viajar acompanhado. É bom, é maravilhoso. Não, é bom é viajar ótimo. com os amigos e tudo. Com Só certeza. que quando a gente tá com outras pessoas, seja família, marido, namorado, namorada, enfim, não importa, você vai, de uma certa maneira, você vai ali compartilhar. Então, você vai ceder e fazer. Quando você tá sozinha, você não tem que dar satisfação. Então, assim, quero dormir até meio-dia. Comigo não acontece isso. Eu também não, porque eu não durmo, E aí você começa a descobrir o que realmente você gosta, o que você não gosta. Eu gosto médio de ir ao museu. Eu detesto ir ao museu. Eu amo ir para um parque. Eu detesto ir para um parque. Porque você não tem essa obrigação de ceder nada, de combinar alguma coisa com alguém, de negociar com o marido e tal. E o legal do teu exemplo, que eu brinco, é que mulher casada e mãe também viaja sozinha. Também, né? Super. Eu digo pro meu marido que eu só casei com ele porque ele é do jeito que ele é, gente. Porque eu já casei com ele 2 vezes, Denise conhece a minha história. Então, eu falei, vou casar com ele 25 vezes, porque ele não gosta, ele me dá força para eu fazer, porque ele sabe que eu amo viajar. Então, ele falou, você pode viajar pro exterior quanto você quiser, pode me deixar que eu cuido aqui do Miguel, que a gente tem um pequeno de 2 anos, 7 meses. E ele fica amarradão com o pequeno e eu vou fazer minhas viagens. Então, isso para mim é importante. Viagem é algo que mora no meu coração, me faz falta. Então, assim, isso é bom, isso tem a ver com autoconhecimento, com a autogestão minha e dele, porque eu entendo como ele se posiciona e não preciso obrigar ele a viajar comigo para ser feliz, porque isso não faz ele feliz. E aí vem o terceiro pilar da inteligência emocional, que é a empatia. É eu olhar para o outro com o olhar do outro. Eu não querer que o outro seja o que eu quero que ele seja. Deixar ele ser o que ele é. E olhar e entender. Porque assim como eu amo viajar, ele detesta viajar para o exterior. Por que eu vou forçar ele a ir? Por que eu vou deixar de ir? Porque ele não gosta. Então, a empatia, ela vem desse autoconhecimento, da sua autogestão. Você vê que está tudo ligado. É tudo uma escadinha, né? Um pilar vai alimentando o outro pilar. Olha o que a Pri falou aqui, ó. Sempre que faço algo sozinha, me perguntam, e o teu marido? É tipo assim, ele deixa, né? Não foi isso, né? Ela pergunta, e o teu marido? É tipo assim, o teu marido deixa? Mas né? É isso mesmo, acontece. Quando você casa, você é casada? Tipo, tá aqui sozinha, exatamente. Entendeu? Oi, Kelly, Heitor Amanda. Ou é Amanda Heitor? É Amanda Heitor. Sim, eu sou ótima nisso aqui, né? Porque passa esse monte de letrinha, tu não te atrapalha também. Às vezes eu não enxergo, né? Porque eu não enxergo bem de perto. Maribley, Karina, que entrou um monte de gente agora. Vitor. Olha a minha treina aí, Adriana. Adria. E então, tem uma outra coisa também que eu lembrei agora que eu acabei de esquecer. Olha, coisa boa. Eu lembrei um negócio. Não, e outra coisa, a inteligência emocional também é muito importante quando a gente está sozinha. Eu acredito, o autoconhecimento é quando dá a merda, né? Quando acontece a merda. O perrengue é aquele. Você tem que resolver. Não tem ninguém para pedir ajuda. Não tem. Às vezes tu pode até pedir ajuda. Eu lembro de uma vez que eu fiquei muito nervosa, que foi um trem que deu tudo errado, enfim, tem lá nos meus destaques depois. Eu vi essa história aí. Sinistro. Aí, assim, para completar, no final do dia, assim, para completar a merda triunfal, que não foi culpa minha, que era, né, fora do meu controle, tudo bem. E aí eu fiz a merda, né? Que é desci em Praga, eu desci numa estação antes, tá? E aí, quando eu desci, aquela estação estava deserta. E aí, aquilo me deu um nervoso. Porque aí vem a pessoa que mora no Rio de Janeiro, ela é assim, né? É isso. Me veio aquela coisa assim de... Rio de Janeiro. Caraca, né? Não tem ninguém nessa estação, são 10 horas da noite, socorro. Daí eu vi uma alma lá que me ajudou e disse, olha, ela falando tcheco,
tá bom, Dri, não tem problema. Ela falando tcheco, e eu falando, sei lá o que eu estava falando com ela, nem sei o que eu estava falando, mas a gente se comunicou. E aí eu sabia que eu tinha que pegar o próximo trem que viria dali a 5 minutos, né? E aí eu estava em desespero. E aí o que eu fiz? WhatsApp pro meu amigo. Tony, tô aqui, não sei o que, fica comigo. Sabe assim, a cagona, viaja o mundo inteiro. Denise, ai, Denise, tu é foda, tu viaja o mundo inteiro sozinha. Mas eu também tenho medo, gente. Normal, gente. Não quer dizer que a gente não tem medo, a gente vai com medo mesmo. Só que aí, então tu pega esse apoio, assim, às vezes, né? Mas quando você para e pensa e respira e diz, não, peraí, calma. Calma. Né? Calma. Vamos voltar. Tá tudo bem. Vamos respirar. Vamos... Mas às vezes a gente entra no piloto automático e não consegue fazer isso. Verdade. E nisso, a autogestão é super importante. Exatamente. Você consegue voltar no centro. Você fala, calma, isso são as crenças que eu tenho na minha cabeça, né? Da onde eu vim, da cidade que eu moro. Então, a gente tem uma tendência. Eu também, quando viajo para qualquer lugar do mundo, por mais tranquilo que seja, eu tô sempre olhando com o olhar de carioca. E não adianta, porque isso tem um lado bom, porque a gente tem uma percepção mais apurada. Então, se puder acontecer algo, a gente vai sempre olhar primeiro. É tipo Boston. Eu amei Boston, mas quando eu cheguei a Boston, o centro de Boston tem muito pedinte que fala e te chama. Nova York, a minha experiência com pedinte que fica lá com aquela plaquinha de papel escrita, ele nem te incomoda. E Boston eu fiquei meio assustada, porque o cara me chamou, beautiful, não sei o que, é uma coisa que... Então, no primeiro dia que eu cheguei, eu fiquei meio impactada. Aí eu falo, gente, calma. Né? Isso é coisa de quem tá, o cara não vai meter a mão em mim, porque a gente sabe que é uma coisa que não acontece e tudo. Então é isso de trazer o emocional de volta e respirar e falar, calma, o que você pode fazer para se sentir mais confortável? Também é isso, é procurar meios. Andei muito de Uber, andei do sistema deles, é muito bom, né? De trem, andei de metrô, andei algumas vezes, mas quando eu já estava um pouco de determinado horário, eu falei, não, eu vou... Uber lá é muito tranquilo, porque aqui eu tenho um pouco medo de andar de Uber. Lá é muito tranquilo, então para eu me sentir mais tranquila, vou andar de Uber. Então a gente vai criando formas também de se sentir confortável. Você precisa entender seu limite, que é outra coisa da inteligência emocional. Você não pode ultrapassar os seus limites, porque aí você vai dar um negócio. E cada pessoa vai ter o seu, Aniquinha. Isso aí. Cada pessoa vai ter o seu, porque, por exemplo... Como eu tô mais acostumada a viajar, então quanto mais tu viaja, tu vai ficando mais... Não é que tu vai descuidando mais, tu fica mais safa. Sim. Né? Tu fica mais ligada. Por exemplo, quem mora no Rio de Janeiro tem um radar instalado aqui, ó. Tem um radar já que vem... ele não vem de fábrica, porque eu não sou carioca, mas assim, então a gente acaba acoplando. Né? A gente acopla o radar e vai... né? Então, isso eu acho bom, né? É melhor a gente estar ligada do que a gente estar muito voando, achando que eu estou na Europa e tudo bem. E aí, o que talvez para mim seja tranquilo, para outra pessoa pode assustar mais. É isso aí. Entendeu? Então, por exemplo, você falou, Nova York, eles estão de longe, Boston, eles já te chamam. Se você vai para a África, eles podem pegar em você. Às vezes segurar, como às vezes aqui acontece também, sei lá, no Saara, né? Alguém pode, assim, não te pegar, assim, muito, mas assim, às vezes me ajuda, né? Me ajuda, alguma coisa assim, pode acontecer. Então, depende, a gente tem que respeitar os nossos limites e saber, isso aqui é demais para mim. É de noite, eu não vou andar na rua de noite. Eu não vou andar de táxi. Cada um vai ter também a sua maneira. A sua forma. Né? Tudo, por isso que o autoconhecimento sempre está no centro, porque tudo do que a gente faz, se a gente não se conhece, a gente faz de qualquer jeito e a gente acaba se machucando ou se frustrando ou tendo uma reação inesperada, né? Perder todo o seu equilíbrio e ter um surto, você pode até passar mal, porque às vezes o seu corpo desliga, dependendo do tanto de adrenalina que injeta em você na hora que você tem uma reação inesperada, você pode apagar. Eu já apaguei, eu já caí na cozinha uma vez, tem uns 3 anos isso, mas eu estava vivendo um período de muito estresse na minha vida. Apaguei, caí, dura, acordei assim, 1 minuto depois com todo mundo em volta de mim gritando para saber o que tinha acontecido. Eu não sei o que aconteceu até hoje. Então eu acho que foi um pico de estresse, meu organismo desligou assim. Então, quando a gente vem com autoconhecimento forte, na hora que a gente está nessa questão, principalmente da viagem,
Você faz as suas análises, não, aqui eu não vou fazer, isso eu faço, tá ok pra mim, tá bom, quero conversar com as pessoas, eu converso, não tô afim de papo hoje, quero ficar sozinha, não converso. E é isso, mas isso tem a ver com se autoconhecer, gerir esse conhecimento e também ter empatia, de saber que como você tá sentindo, o outro ali em algum momento também tá sentindo as coisas de um jeito, né? A Aquela coisa que... empatia, eu lembrei agora também de uma questão, trazendo aqui para as viagens, essa questão agora do que aconteceu com o Covid, com a quarentena. Os formagens, né, a Karen e o Alê, que eu vou conversar amanhã, eles estavam na China nessa época. Eu lembro. Na época que estourou. Que começou, eles estavam lá. Exatamente. E eles estavam tentando manter, então, a calma, e a Karen conta que eles estavam no aeroporto, né, tentando arrumar um jeito de voltar para o Brasil, e eles não estavam conseguindo voltar. E eles viam pessoas desesperadas, assim, que foi quando eles falaram, agora vamos testar tudo isso que a gente prega, que é a meditação, o autocontrole, a autorresponsabilidade e tudo mais. Minha mãe tá assistindo aí, ó. Quem que é a tua mãe? Minha mãe, Vânia. Oi, Vânia. E aí... ela disse que ela via, então, as pessoas no aeroporto aos berros tentando conseguir um voo, né? E que ela chegou calma, olhou para a mulher e disse: oi, tudo bem? Como você está? Né? Foi com calma e conseguiram o voo deles e ainda passaram um dia maravilhoso em Londres, que eles tiveram que dar uma volta para poder chegar no Brasil. E aí eu vi também muita gente desesperada agora, tendo que cancelar suas viagens e tal, e não estavam conseguindo falar com as pessoas. Então eu mandei um e-mail desaforado para a companhia aérea X. A pessoa que está lá do outro lado, ela está vivendo praticamente a mesma coisa que você. Sim, isso aí. E aí, às vezes, eu acho que nessas situações também de crise, nas viagens, que às vezes acontece isso, também se a gente não tiver empatia com a outra pessoa, acho que dificilmente a gente consegue resolver. Exatamente. E aí o pico do estresse vai ficando cada vez maior. Aí você não curte mais nada, porque aí você tá só na pilha do estresse. Eu tive um negócio desse em Nova York, você sabe, eu tenho uma questão com o elevador, né? E aí quando eu cheguei no hotel em Nova York, quando eu cheguei lá no hotel em Nova York, me botaram no último andar. Gente, eu fui, porque eu tinha que dormir, né? No dia seguinte, quando eu desci, eu falei, então, eu queria te fazer um pedido do fundo do meu coração. Aí a menina já riu daqui até aqui, porque eu falei com ela engraçadinho, né? Porque ela tava achando engraçado. Será que você me consegue um quarto baixo? Porque um problema com elevador. Aí ela começou a relar, nossa, muito alto. E você quer um quarto baixo? Eu falei, quero. Me mudou para um quarto tranquilamente, sem nenhum problema, por a forma que eu falei. Porque você pensa, cara, eu não quero cartório, me põe no quarto. Não adianta. O problema é meu, né? Dela, que tem problema com o elevador. Então, a empatia, quando eu entendo que aquilo me fez mal. Eu não quero passar por aquilo que eu estou numa viagem de férias. Não preciso ter esse estresse. Não tem como subir escada de mala. Então, eu vou tentar resolver a parte que eu posso controlar, que é pedir para ela me ajudar, entendeu? Tem muito a ver com isso também. Então, é o que eu estava falando, esse negócio agora, né, dos cancelamentos e tudo. A pessoa que está lá cancelando tudo está sendo xingada o tempo inteiro, então vamos tentar se colocar lá naquele lugar também, né? E tentar respirar, porque isso também não faz bem pra gente, né? Não, tá, e eu falo vibe, de causa própria, tá? Porque eu sou pessoa estressada, irritada e sempre fui muito braba. E eu tento me trabalhar toda vez, eu tento trabalhar isso, continuo, né? Porque eu acho que esse processo da inteligência emocional, ele não termina nunca, né? Nunca. Até porque esses 3 pilares desembocam no último, que é a soma dos 3, que é a habilidade social. Que é a forma como você faz a gestão dos seus relacionamentos. É um líder que sabe gerir equipe, é gestão de conflito, né? É isso. Como que eu vou gerir o meu relacionamento com a menina da companhia aérea, que não é culpa dela que tem um coronavírus, entendeu? Tá difícil para todo mundo. Eu tinha um voo agora de um curso, mas a Smiles fez uma coisa que eu achei ótimo. Botaram um botão aqui, cancele seu voo. Cliquei, acabou, cancelou na hora, me devolveu a milha, me devolveu o dinheiro, não precisei... eu demorei 5 minutos para cancelar meu voo. É uma coisa. Sim, mas eles demoraram para chegar nisso. Eles demoraram para chegar nisso, porque e quem estava do outro lado estava
eu entendo os dois lados, né? Tava desesperado, porque dizendo, e agora, né? Eu vou perder esse dinheiro, porque foram sonhos cancelados, né? Isso aí. Quando a gente está falando de viagem, a gente está falando até de uma viagem internacional, às vezes um envolvimento emocional muito grande, uma frustração. Uma preparação, né, de muito tempo. E aí tu não conseguiu contato, tu não conseguiu saber o que vai acontecer. Eu consigo entender os dois lados. Não, mas aí, com certeza. Quando você para e pensa na situação com uma visão geral, você consegue entender, cara, isso é mundial, né? Isso não é uma coisa não é só comigo, né? Não é uma coisa só, é uma coisa mundial que está acontecendo, todo mundo está sendo obrigado a cancelar. Então vamos respirar, né? Vamos ver como é que vai resolver. Mas não é fácil fazer isso. Não é. Assim, eu sou controladora, mesmo sabotador que você. E tenho um problema com frustração de planos, porque eu sou muito organizada. Então, quando assim, cancelou o curso, um curso que eu queria fazer muito, né? Que eu já estava inscrita, sei lá, desde quando? Aí veio, eu fiquei chateada, fiquei. Mas aí, na mesma hora que eu fiquei chateada, eu pensei, eu posso controlar isso? Não. A empresa pode controlar isso? Não. Eles estão fazendo o que tem que fazer mesmo. É suspender agora, transferindo para setembro, já com data, cancelei minha passagem, estou só esperando um pouco mais para ver o que vai acontecer, para comprar outra passagem. E é isso. Não adianta se estressar ou perder o equilíbrio agora. Oi, Sora, não tem problema. Eu vi a Maria aí, a Maria Góes, que eu não vejo há 5.000 anos. Oi, Cristina, Débora. E me diz uma coisa, Fábia, por exemplo, para quem acha que está num processo ainda mais inicial nessa questão, a Lena está aí também, ó. A Lena está dizendo que essa questão de cancelamentos e remarcações, que a Lena é agência, né? Está estressando profundamente a todos os envolvidos. Aí acho que ela quer dizer os dois lados, né? Ninguém ganha no cenário e é importante demais saber olhar as questões pelo ângulo do outro também. Isso aí, que é a questão da empatia. Isso aí. E aí, Fábia, para quem não... Eu acho que o autoconhecimento, como tu falou, né? Tu começou isso há o quê? Uns 5 anos, né? Porque eu acho que a gente tem uma fase da nossa vida que a gente está meio que no piloto automático, a gente está meio preocupada com outras questões, né? E isso vai... Para cada pessoa chega num determinado momento. Quem consegue reconhecer, talvez, que não esteja muito dedicada a isso... e aí eu estou falando no geral, não só na questão das viagens, né? Mas na inteligência emocional como um todo. Para o trabalho, para a sua relação com as pessoas, enfim, para as viagens, para tudo mais. Porque isso é uma coisa que é primordial. Como que ela faz para começar? Como é que pode fazer? Eu acho que como cada um tem seu tempo e cada um tem a sua forma, eu sempre indico pedir ajuda, que foi o que eu fiz. Né? Quando você chega uma hora que você sabe que tem uma coisa te angustiando, você não sabe aonde, nem para onde você começa, nem para onde você vai, o que eu fui fazer? Eu fui fazer uma formação de coaching. Eu fui fazer uma formação de coaching porque eu queria entender o que estava acontecendo, o que eu estava sentindo, como é que eu ia botar aquilo para fora, porque eu já sabia que eu estava chegando a um ponto que dali eu estava numa fase de muito mau humor, que eu explodia à toa, aí tinha a ver com uma época de trabalho. Então, quando eu fui fazer a formação de coaching, eu entendi muitas coisas, eu achei muitas respostas. Então, eu acho assim que quem não quer fazer formação, de repente procurar um mentor, que é diferente do coach, tá? O coach, ele tem ferramentas e instrumentos e perguntas certeiras que te fazem pensar em entrar em movimento. O mentor, tipo eu tenho, a Denise tem, ele pega na tua mão, usa as experiências dele, tudo que ele passou e vai te falando o caminho, vamos fazer isso, agora a gente faz assim e corrige a rota, você vai junto com você. É uma grande forma de você começar a se entender e a despertar. E até um tempo para você, que eu digo, a gente é muito barulhento. Então, assim, escrever também eu acho que é uma coisa que ajuda muito. Eu sempre falo, assim, para aluno ou para coach, pega um papel, tá com angústia, não sabe o que pensar. Outro dia me perguntaram como eu descubro meu propósito, eu me acho tão sem propósito nessa vida. É uma pergunta profunda, né? Não é fácil eu responder, não é fácil achar propósito. Eu achei meu propósito tem 4 anos. Então, assim, é difícil achar propósito. Então, escrever também ajuda. Escrever livremente, escrever o que te angustia, escrever o que você gostaria de fazer sem preconceito, sem julgamento das ideias. Isso também ajuda muito. Eu falo a escrita do bem, né? A Ana está falando que o coach é sensacional, ela está em processo. Eu pretendo fazer também.
E eu acho importante também isso do mentor. E existem várias ferramentas, como até a que a Fábia vai fazer agora live, que vai fazer na live que é a Roda da tarde, Vida. Quem tiver interesse em começar a pelo menos olhar, a Roda da Vida te dá uma visão geral aí de vários aspectos, né? E tu vai aplicar lá, como é que tu vai explicar, é isso que tu vai fazer hoje? Isso, eu vou aqui, ó, deixa eu até mostrar, ó. Tá vendo a roda? Legal. Aí eu pedi, né? Já pedi pro pessoal que vai para lá e já levar papel e caneta, já botei o modelo lá da roda, pedi para deixar desenhadinho. Aí eu vou explicando item por item, como é que preenche, o porquê da roda, para que a gente usa. Vou explicar item por item e vou fazer junto com cada um. Vou fazer a minha também para eles verem no final. Eu vou fazer lá também, porque eu também vou sair daqui, eu vou para lá, gente. Então, quem quiser agora fazer a Roda da Vida, vai lá pro perfil aqui, ó, @Fábia_Monteiro, que vai ter Roda da Vida às 19h19. Eu vou lá também fazer a minha. Assim, bem profunda, a gente gasta às vezes sessão de coach dependendo do objetivo, porque o coach, a pessoa entra com um objetivo bem claro, né? Diferente da mentoria, que pode ter várias coisas, mas bem claro. Então, dependendo do que onde a pessoa esteja, para onde ela quer ir, são 2 sessões fáceis, só discutindo Roda da Vida e como aquilo está impactando para que a pessoa saia de onde ela está para chegar lá onde ela quer ir, né? Então, a Lena está falando que escrever à mão ajuda sim. Aí eu vou até contar uma coisa que eu passei. Eu cheguei um momento, o ano passado, que eu não tinha vontade de escrever mais no blog. E eu não tinha vontade, eu estava com problema no braço e tal. Então, ficar menos horas no computador seria bom, né? Seria aconselhável, vamos dizer assim. E é no braço direito. Só que, em vez, eu não estava lá no computador, né? Fazendo aquele movimento lá com o mouse, editando foto, porque quando a gente fala em blog, né? Não é só escrever, né? A gente edita foto, fica horas ali em cima daquilo. E aí os meus mentores, a Karen e o Ale, eles falaram, por que você não faz então a escrita livre? Então eu montei uma rotina, eu vou até fazer uma live só sobre como é a minha rotina matinal, que me traz não só a inspiração, como isso que a Lena falou, que o escrever à mão me trouxe de novo uma conexão lá de dentro para poder escrever. Então, muitos conteúdos, os temas dos meus podcasts e tudo aparecem nesse horário dessa escrita livre, né? Legal. E o que precisa para fazer escrita livre? Nada, escrever. Papel e caneta. Como é que faz? Cabeça. Papel e caneta. Isso aí. Aí você pode se perguntar como que eu estou me sentindo hoje, querido diário. Pode ser assim, você não fez diário quando você era adolescente, sei lá, né? Sim, pode ser assim, querido diário. Hoje eu acordei assim, entendeu? E aí, de repente, vai vindo aquilo. Eu brinco que eu estou psicografando, que não sou eu. Que alguém veio e vai lá e escreve lá minhas pagininhas do bem. Por exemplo, difícil de começar, porque quando você começa, né? Vai. No começo, por exemplo, que eu não sabia muito o que escrever, o que fazer, eu comecei a ler o estoicismo, que é uma filosofia antiga de Sêneca, Marco Aurélio, são os pensamentos. Eu comecei a ler aquilo. Então, eu li aquele pensamento e depois eu escrevi o que eu achava daquilo, né? Como é que aquilo entrava na minha vida. Então, e isso vai te... né? E, de repente, quando tu relê aquilo... tu vai te surpreender com algumas coisas que vêm. Exatamente. É muito incrível. Às vezes você, assim, não sei o que eu quero fazer da minha vida. Vai escrevendo, cara. Vai chegar uma hora que vai te dar... Eu já tive insights incríveis, assim, de escrevendo, às vezes, sem nem esperar muito daquilo. Quando eu escrevi o texto, falei, cara, é isso, sabe como? É o cérebro trabalhando, porque o cérebro é um exercício, é um músculo. Então, a gente precisa exercitar o cérebro também. E a Ana falou que já fez a Roda da Vida. É bom, né? A gente não faz... É bom, a gente faz uma vez, depois a gente volta depois de um tempo. Não sei se tem um tempo certo, porque ela muda, né? Dependendo do que você esteja vivendo naquele momento, né? Ela vai mudando. Das áreas que estão melhores vão melhorando ainda mais, ou que está pior vai melhorando. Ela é toda uma evolução, né? Legal. E aí, falando dessa coisa da escrita, né? Eu super aconselho também quem viaja sozinha levar o seu caderninho companheiro, amigo de todas as horas, porque tu tá às vezes num lugar e de repente pode pintar essa vontade de escrever. Eu ando com bloquinho dentro da bolsa. Ou anotar, eu tenho essa mania também de anotar, só que eu fiquei muito moderna e comecei a gravar.
e agora eu vou parar para as próximas, eu vou voltar, porque essa relação do papel com a caneta, o barulhinho do papel com a caneta para mim é importante. Mas claro que quando a gente está com o negócio do blog, às vezes tem informações, vai lá, né, tira uma foto, grava um áudio, né, não sei o que, eu não quero esquecer isso aqui, tá. Tem isso também. Então vamos lá, a gente tem mais um pouquinho de tempo. Que mais que tu diria, então, aí? Que dicas mais tu teria em relação a quem quer aprimorar essa inteligência? Voltou. Voltou. Então, a Lena está falando que é cada insight, né, sobre a escrita. Eu te fiz a seguinte pergunta. A gente tem mais um pouquinho de tempo ainda. Que mais que tu aconselha aí pra gente aprimorar? Eu vou dar uma dica aí que eu uso para mim, tá? Vou falar aqui rapidinho. A gente tem o cérebro da gente, ele é um cérebro trino, ele tem 3 partes. Ele tem o cérebro reptiliano, que é aquele lá do homem das cavernas, que é do luto ou fuga. Tem o sistema límbico, onde estão as nossas emoções, e tem o neocórtex, onde está toda a nossa parte racional. E a gente tem um negocinho que parece uma amêndoa, chamada amígdala, dentro do nosso sistema límbico. É ela que controla essas reações. E às vezes, quando a gente... Sabe quando você fala assim, você explode, aí você fala aquele monte de coisa que você não quer falar, e você depois passa e você fala assim, não devia ter falado isso. Não devia ter feito isso. A gente diz que a amígdala sequestrou o seu neocórtex, ou seja, você parou de raciocinar mesmo, de verdade. Ficou só naquele sistema de luta e fuga. Então, toda vez que você perceber que o seu cérebro vai ser sequestrado pela sua amígdala, porque a gente começa com autoconhecimento a identificar esses gatilhos, você pensa no nome dos 7 anões. Aí a pessoa fala, você é doida. Eu vi isso. Mas não é, sabe por que o nome dos 7 anões? Porque tem que ser algo que você não saiba de cor. E na hora que você pensa assim, você vê que você vai explodir, você pensa, Dunga, aí você, qual o nome do outro? O seu neocórtex já voltou a atuar, porque você trouxe o seu racional de volta, você apagou a sua amígdala, ela perdeu o controle, evita que você exploda. Então, isso aí, o nome dos planetas, o nome dos 7 anões, números em francês, número em alemão, qualquer coisa que você não saiba, que você tem que forçar o seu cérebro a raciocinar. Isso tira a gente de um monte de situação que depois a gente se arrepende muito profundamente. É uma dica que eu sempre dou. E dá um exemplo de um gatilho, só para as pessoas entenderem um pouquinho. Então, vou dar meu, assim. Eu sou muito organizada. Eu tô com a casa cheia. Então, no começo da quarentena, eu olhava, era brinquedo para um lado, era chinelo para o outro, era não sei o que, não sei aonde. Vai me dando ansiedade, meu coração dispara, vai me dando palpitação, aquilo vai me irritando, minha cara vai ficando vermelha. Então, eu já sei que aquilo tá vindo. E eu já sei que se eu abrir a boca eu vou falar. Então, como eu já sei, eu falo, não posso controlar isso agora, porque é um momento diferente que nós estamos vivendo. Eu faço as 3 respirações profundas da PNL, respiro, saio de perto, finjo que aquilo não existe. Hoje, pode estar zona que tiver, chinelo, sapato, brinquedo, acabou, isso para mim não é mais problema. Minha preocupação agora é outra. Como resolver o que eu posso resolver, como controlar o que eu posso controlar. E aí cada um tem a sua memória emocional. Porque, vamos supor, tem uma amiga que ela tem um filho pequeno, o gatilho dela é ele gritar. Então, como ela já sabe que quando ele grita, ela vai perder o controle dela, o que ela faz? Ela respira e se afasta. Ela também usa a questão dos 7 anões, mas ela respira e se afasta, aí ela se acalma, aí ela volta para conversar com ele. Eu tô lembrando uma coisa agora. Não tem o panelaço todo dia, às 8h30? Então, o meu vizinho, ele tem um sininho, tá? Aí começa o negócio. Daí eu falo pra mim, ele tem todo o direito, eu concordo com tudo que ele tá reivindicando. Eu começo assim, quando passou 10 minutos... Cara, eu tô com vontade de ir na sacada e dizer, para com essa merda! Aí eu respiro e digo, não, vamos manter a linha, né? Porque eu não vou brigar com ele na quarentena, né? Isso aí, cara, meu vizinho ele isso é autoconsciência, autogestão, empatia, habilidade social. Mas assim, ó, começa a batidinha do... Aí eu encontrei ele esses dias no elevador, né? Daí ele perguntou assim, Ariela tá rindo aí. Oi, Ariela. E aí eu encontrei com ele no corredor e falei, tô ouvindo. Daí ele, tá, eu espero que eu não esteja incomodando. Eu falei, tá incomodando, mas né? Tipo assim, rindo, né? Porque, cara, ele pode, né? Ele tem o direito, né, gente? Mas assim, sabe aquilo vai... E eu sou auditiva. Dá um negócio. Pra você é pior, você é auditiva. Assim, ó,
que eu tenho vontade de ir para essa casa, mas eu não posso. Então aí eu pego e faço assim. As nossas memórias a meditação emocionais... que eu faço todo dia. Pois é. Meditação Cada um tem que servir achar seu jeito, gente. Essa dica dos 7 anões é boa porque realmente volta. É muito engraçado, e volta mesmo. Mas cada um tem que achar seu jeito. É respirar. Então, aí é ótimo, porque você, toda hora que você for 7 anões, você não vai saber, você vai voltar, o seu cérebro vai voltar a raciocinar e você não vai explodir. Muito bom. Uma dica para mente. Isso aí. Cara, muito bom. O que mais que nós temos para falar? Não, já não temos mais muito tempo. Então, pois é, para você não ficar derrubada, para você poder ser gravada. Que ontem eu e o Fábio fomos derrubados. Alguém tem alguma pergunta que ainda dá para fazer uma? A Lena disse que já... A Lena já presenciou eu irritada com ele. Exatamente. Que a Lena é o meu pinico. A Lena é aquela amiga que você, quando tá assim, descacetada, você... É com ela que você fala. Uma dica para manter a constância do controle emocional. Então, Ana, é autoconsciência. Quanto mais você se conhece, anota. Sabe o que eu também sugiro sempre? Você ficou com raiva. Deixa um papel, alguma coisa. Eu fiquei com raiva por quê? Fiquei com raiva porque meu filho gritou. Fiquei com raiva porque o vizinho tocou o sininho. Todo dia você vai anotando. Você vai entender um padrão. Vai entender o que a gente chama de gatilho. O que te tira do sério. E aí você já vai saber, quando aquilo chegar, você vai fazer um exercício. Você fala, isso me dá raiva, já sei que me dá raiva. Então, o que eu vou fazer para isso passar? Eu vou fazer um exercício, eu vou meditar, eu vou olhar para o lado, eu vou sair fora, vou fingir que eu não ouço, vou botar uma música, aí você vai ter que achar. Mas o autoconhecimento é a chave de tudo. E o hábito, né? Porque a gente vai fazendo, vai chegar uma hora que você vai ver que vai ficar automático para você. Vai ser automático, porque o teu cérebro já acostumou com o seu comportamento. Gente, eu queria pedir coraçõezinhos, tá? E queria que vocês tirarem... Quem gostou, né? Quem aprendeu alguma coisa aqui com a Fábia hoje, tira uma fotinho aí, um print nosso. E depois compartilha no Stories, porque Oi, a live Naya. vai ficar gravada. Naya é minha seguidora. Naya. Oi, Naya. E alguém tem mais algum... Não vai dar, né? Não. Não vai dar. Você vai perder e vai cair. Convida agora para a tua live daqui a pouco. Gente, 19h19, lá no @Fábia_Monteiro. Vou fazer uma roda da vida com vocês que estiverem lá, para ajudar na questão do autoconhecimento. A gente se olhar mais e ver se tem algo que a gente já possa começar a mudar agora. Que sempre tem, com certeza tem. Gente, queria agradecer a todo mundo que está aqui hoje. Foi muito bom, Fábio. Maravilhoso. Eu amei! E eu já estou pensando que nós podemos fazer uma dos sabotadores também. Vamos! Sabotadores é top. Sabotadores a gente fazer uma de sabotadores, eu acho que vai ser bem bom, que aí a gente pode reconhecer os sabotadores nas viagens. Na viagem, isso aí. Vai ser ótimo, vai ser muito bom. Já tô até imaginando. Vamos fazer semana que vem. Que bom, a Ana disse que amou a live. Obrigada, Ana, por estar aqui. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Amei. Enquanto a gente não pode viajar, né? A gente fala de viagem, mas trazendo aí outras coisas, outros elementos, né? Para viagem, outras coisas. Ana Cláudia, autoconhecimento. E bom, a live vai ficar gravada. Obrigada, Ana. Ana começou a me seguir, ó. Obrigada, Ana. Legal, bacana. Tchau, Niquinha. Obrigada, tchau, Fábia. Muito obrigada, gente. Beijo. Tchau, Beijo, obrigada. Obrigadão. Tchau.